Vamos para o segundo ponto, então. Então, o segundo ponto, o passado sempre volta para trazer à tona aquilo que nós escondemos. Esse vídeo eu vou tentar passar um trecho do trailer. Cena onde eles conseguem se reencontrar, né? Há um reencontro, há uma cena de mesa. De mesa. De família reunida em volta da mesa, né? Só vamos colocar aí, assim. Está colocando dessa forma, tá? A gente sabe, quem assistiu o filme sabe, né? Que outras coisas ali estão, né, inclusas nessa cena, mas enfim. Que é muito engraçado, né? Alívio cômico trailer, muito bom. Tem o alívio cômico e tal, mas no trailer você vê uma família se reunindo em volta da mesa novamente. É uma tentativa de repetição daquela cena inicial, onde eles estão sentados ali antes de começar tudo, né? Já no segundo ato do filme. E aí, o texto que a gente separou para essa parte é Marcos 4:22, que diz: porque nada há oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. E eu achei essa cena sensacional ali, né? Porque depois que a gente vê a primeira cena original, né, da no família, início do filme, com as meninas pequenas, quando elas ainda eram pequenas. E aí você vê a cena de novo depois, né, com eles, a reunião deles depois, é a primeira vez que os quatro estão juntos depois daquela separação no início do filme, né? Então se passaram muito tempo se passou. E a gente vê a afeição de cada um ali. O trailer mostra isso bem rapidamente, claro, o filme vai explorar mais, porque a cena demora mais do que 10 segundos, né? Mas a gente vê ali, primeiro, o Alexei todo feliz, né? Porque coube a roupa dele de novo, né? Conseguiu vestir a roupa, né, do Guardião Vermelho. Então ele tá ali, parece que não mudou nada, parece que é o mesmo cara que estava na mesa lá no começo do filme, é o mesmo cara alienado, tipo aquele pai que não tá nem aí porque acontece, né? Os problemas dos filhos, os problemas, não tá nem aí, eu tô feliz de estar aqui, tá tudo certo, né? A gente vê ali a Melina também não está muito aí porque está acontecendo, está ali apresentando os resultados da pesquisa que ela faz ali de controle e tudo mais com os animais e tal, mora numa espécie de fazenda, uma chácara, alguma coisa assim, onde ela está mostrando workaholic ali, ó, tô trabalhando aqui, olha o que eu tô fazendo, desenvolvendo, né? E tal, né? Aprimorando a pesquisa dela de controle mental. Meus projetos e tudo mais aqui. A gente vê daí a Helena feliz da vida, porque é a única perspectiva de família que ela teve na vida, né? Aquela é a única família que ela conhece, então de certa forma ela está feliz de estar ali, mas a Natasha tá com raiva, né? A Larisa comentou aqui, né? Melina corrigindo a postura da Natasha, né? Muito bom mesmo, né? Não tinha lembrado desse detalhe. Família. Ainda sou sua mãe, se liga, né? Então, aí toda essa cena, a Natasha parece estar com raiva. Por quê? A impressão que eu tenho é que quando ela vê aquele povo todo de volta, o passado dela é jogado na cara dela de volta. Um passado que ela tentou fugir, entrando para a SHIELD primeiro e depois para os Vingadores. Né? Quando ela volta e vê todo mundo ali na mesma situação de anos atrás, o passado todo vem à tona de novo. Né? E aí não passa muito tempo para que essa normalidade, né, ela se acabe, né? Rapidamente a gente vê todo mundo desmoronando, né? Todas as máscaras que o pessoal usa para tentar manter aquela situação, ela vai caindo um a um, né? Não vou aprofundar muito, mas as máscaras, que é claro, uma situação muito bizarra, né? Você de repente estava junto e era tudo mentira, todo mundo é espião, né? Ali, de repente você vê aquele povo sentado à mesa de novo, tentando ter uma refeição muitos anos depois, como se nada tivesse acontecido. É impossível, tem que ter alguma coisa ali, né? Então, os diálogos, as coisas vão acontecendo, tudo vem à tona, né? Tudo desmorona e eles têm que lidar com essas questões, vão ter que resolver essas questões todas, né? Como eles vão resolver isso, eu não vou falar para você assistir o filme, mas isso para mim é uma referência muito clara dessa questão do passado, né? O passado, por mais que a gente tente esconder o nosso passado, uma hora ou outra, isso sempre vai voltar para nos atormentar. Vem à tona. Se você não consegue resolver o teu passado, se você deixa coisas inacabadas, coisas que precisam ser resolvidas, isso em algum momento voltará a bater na sua porta. E você vai ser obrigado a resolvê-lo. Então, o melhor é a gente encarar o problema de frente e resolver mesmo de fato, ou do que ficar igual a Natasha ali esperando isso acontecer
porque a hora que for acontecer de fato, não vai ser bom. Geralmente, aí é no momento que ninguém está preparado e as coisas saem totalmente do controle. Sim. Nós já vimos isso como líderes de jovens, muitas vezes isso acontecendo, né? Jovens querendo esconder coisas da sua vida, não compartilhando, não abrindo nada para pai, para mãe, enfim. Quando eles descobrem, geralmente é numa posição bem complicada, que não te dá... A gente espera, de repente, sempre o momento certo de abrir as coisas. Quando a gente abre, geralmente, quando a gente não abre, as pessoas descobrem por terceiros, quartos, uma situação totalmente complicada, que aí complica para as nossas vidas. Então, esse ponto é muito importante. Para mim, ficou muito claro ali, né? Se tenta manter uma aura ali de normalidade numa situação totalmente anormal, que vai desmoronar. E isso, para mim, traz muito a ideia de que a igreja é semelhante àquela mesa, né? Porque muitas vezes a gente está na igreja da mesma forma como aqueles 4 estão sentados ali. Você pode estar nada a ver, né, lidando com as coisas de maneira... não estou nem aí, felizão da vida por vestir uma roupa, fazer alguma coisa como o Alexei quando coloca a roupa, né? Estou feliz porque estou fazendo alguma coisa. Pode estar focado em atividades como a Melina, que fica ali mostrando resultados das coisas. Trabalho. Atividade. Pode ser inocente, talvez, como a Helena, que está ali, é minha família, né? Essa é a minha vida, essa é a minha história e tudo mais. Tentando se alienar da dor. Se alienar do problema. Se aliena do problema. É legal estar com essas pessoas. Então, como eu estou com essas pessoas, eu vou me alienar daquilo que eu fiz e daquilo que eu vivi, das dores que eu tenho, e vamos tentar ser feliz e colocar aquela máscara. Ou pode estar com raiva, como a Natasha, de estar sendo exposta ali, né, sendo confrontado com o seu passado. Isso acontece muito e o resultado de muita gente nos nossos dias é, em vez de resolver o problema, vai embora da igreja para outro lugar. As pessoas não estão muito preparadas ou muito afim de resolverem seus problemas, né, nos nossos dias. Então, e a igreja é lugar para essas coisas. A gente tem que parar de entender a igreja como shopping center, né? Ou lugar de perfeição. A igreja é um lugar para pessoas perseguidas pelo pecado. Essa é uma definição. Você não vai para a igreja porque você quer ouvir a música ou não, você vai lá porque está sendo perseguido pelo pecado. Mas se você tiver esse pensamento, você está errado. Estou te contando isso agora, ok? Se você só vai porque você gosta das pessoas, porque a palavra faz bem pro seu coraçãozinho, porque a música talvez seja legal, se a sua igreja é daquelas toda pretas que estão cheias de luzes e tal, e até parece uma balada, e, poxa, legal o lugar. E aí aquilo que o pastor fala, assim, alimenta o teu coraçãozinho de um jeito muito legal, mas você não quer mudar, e você acha a igreja um lugar legal de ir aos domingos, porque no domingo você não faz nada, porque na segunda volta a trabalhar, você tá errado. Tô te contando agora, tá bom? Então a gente tem que parar com essa ideia utópica de que a igreja é um lugar para pessoas perfeitas. A primeira parte, onde está todo mundo com a sua máscara, fazendo as suas atividades e tal, vai chegar a hora em que vai desmoronar. Ou só um lugar para massagear o seu ego e uma palavra para fazer com que o teu desespero momentâneo seja retirado. Mas aí, quando acaba o culto, aí você vai ter que voltar para casa e a segunda-feira chega e aí todos os problemas eles voltam. E eles voltam geralmente muito piores, sabe por quê? Porque você colocou a máscara da coisa boa e ficou lá dentro achando que estava tudo muito maravilhoso. Mas segunda-feira a máscara cai e os problemas voltam e geralmente eles voltam piores. Então, a ideia é, nenhum de nós é tão bom que a gente esteja suficientemente resolvido de não ter mais problema com o pecado. Nenhum de nós. Né? Então, não existe nenhum justo, nenhum sequer. Então, a igreja não é um lugar para pessoas perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente vai para a igreja usando máscara, né? As pessoas muitas vezes, não, aqui é tudo bem, mas lá fora é outra coisa, dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Né? Esse é das grandes questões aí, principalmente com filhos de pastores. Tenho conversado muito com filhos de pastores nos últimos anos, e essa é uma questão recorrente. Meus pais são uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Eu cresci vendo eles sendo uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora. E aí eu não quero isso para minha vida. E aí muitos deles não querem participar porque não há porque a gente se coloca no pedestal dentro da igreja para que as pessoas olhem para a gente e falem, não, eu quero ser igual fulano, porque é muito santo, é muito perfeito e tal. Ninguém é perfeito.
Nós estamos na igreja fugindo do pecado, tentando desesperadamente achar um lugar onde a gente tenha outras pessoas que estejam passando pela mesma coisa. Mas aí quando a gente chega nesse lugar, a gente senta à mesa como a família da Natasha. Cada um fazendo uma coisa, alienado, né, com as suas atividades, e a gente nem percebe que está vivendo assim, né? Eu vi a Melina, para mim, é um ativista de igreja, que ocupa todo o seu tempo com atividades e não tem nem tempo para parar e pensar no que fez, né? E não tem tempo para falar com Deus, e não tem tempo para conhecer mais de Deus, e não tem tempo para parar e olhar para aquilo que está acontecendo realmente dentro da sua própria vida, né? Então, se assim, se escondendo atrás das atividades, na verdade, porque não quer tratar o seu próprio problema. Então, como que eu não trato o meu problema? Como que eu não trato aquele pecado que tem me massacrado, que tem me machucado, que eu não consigo colocar para fora? Eu vou me encher de atividade, eu vou fazer várias coisas, eu vou ser aquela pessoa assim, mil e uma utilidades para o meu pastor, eu vou me encher de coisas para fazer, eu tô sempre cheio de coisa para fazer na minha igreja, porque eu ajudo no som, porque eu ajudo na mídia, porque eu ajudo até limpar banheiro se for preciso, porque eu faço isso, aquilo outro, mas não tem tempo para parar, sabe por quê? Porque aqui dentro, assim, ó, ainda tá muito cheio, ainda tem muita coisa sendo falada, sendo dita, mas eu não tô conseguindo colocar para fora, e eu tô sofrendo, então eu vou me esconder atrás das atividades para fingir que tá tudo bem. E claramente é necessário que algo aconteça para que a ficha caia. Né? A Milena está ali mostrando resultados de suas pesquisas, porque no fundo ela sabe que ela é responsável por tudo que aconteceu na vida das duas que estão ali na frente dela. Né? Porque ela é alguém muito importante dentro da estrutura do projeto da viúva. Da Sala Vermelha. Então ela é alguém que é corresponsável por todo o terror que as duas viveram, e ela não quer encarar isso. Então é mais fácil ficar falando dos resultados das pesquisas, para que ela não encare a realidade de, olha, eu tenho parte de culpa no que elas se tornaram, o sofrimento delas eu ajudei a causar. E a gente se esconde nisso, a gente se esconde em atividade, se esconde em uma vida, assim, meio que deixa a vida me levar lá, como Alexei, que parecia que não teve diferença nenhuma, né? Parece que ele... Que nem passou o tempo, né? Passou de um dia para o outro. Tempão, né? Porque o filme começa lá, a cena deles é 95, né? Então passou muito tempo para eles se reencontrarem, né? E tipo, o cara falando bobagem, assim, tá feliz porque família reunida, né? Família reunida. O uniforme entrou de novo. Família reunida novamente e tal, como se não tivesse acontecido nada nesses 20 anos ali que eles ficaram longe. Porque é mais fácil, né? Ficar só nas besteiras, ficar na superficialidade, ficar ali só, tipo assim, eu vou pra igreja porque eu tenho amigos lá, eu gosto de algumas pessoas que estão lá dentro, mas eu vou parar para olhar a minha vida e ver tudo aquilo que eu fiz, ou que eu ainda continuo fazendo, que ainda me machucam, mas que eu não tenho coragem de abrir? Não. Então, comentário legal aqui da Dani, difícil explicar isso para algumas pessoas por causa do mau julgamento que já sofreram quando convidamos se recusam a ir para a igreja porque são diferentes, né? Então isso também tem muito, né? A gente, ao invés de tentar entender que o lugar de pessoas com problemas é a igreja, a gente quer que a igreja seja um lugar de pessoas perfeitas. Ao nosso ponto de vista, existem padrões de comportamento que são aceitos como padrões normais. E outros tipos de comportamentos são tidos como comportamentos que não podem ser resolvidos. A organização das nossas igrejas hoje, como instituição, ela está muito pautada nesses padrões de perfeição, funcionalidade, tá? E máscaras. Por quê? Porque nós colocamos um padrão e um parâmetro daquilo que é normal e daquilo que a gente aceita como igreja. E para as pessoas de fora, dá a impressão que a igreja só quer a gente perfeita. Sendo que a igreja, claro, é a reunião dos santos, mas nós sabemos que é um lugar para pessoas doentes. Mas nós externalizamos para a sociedade que não nos conhece que nós só queremos a perfeição das pessoas. E isso assusta e afasta pessoas de conhecerem a Cristo. Por quê? Porque, infelizmente, como igreja, nós temos errado nessa terra, porque temos colocado padrões inalcançáveis, porque nem nós que estamos lá dentro, que somos cristãos, às vezes até velhos, cracudos lá, que a casca tá grossa já, de tão crente que há muito tempo, não conseguiu alcançar aquele padrão de perfeição, mas que consegue vestir a máscara e consegue passar, né, ter aquela passibilidade de normal, perfeito, padrão cristão. E que, na verdade, não existe.
E isso, muitas vezes, tem roubado a salvação de muitos. Por quê? Porque dá a impressão que a gente é perfeito e que a gente espera que todo mundo que esteja dentro da igreja seja perfeito. E não, a função da igreja na Terra é cuidar dos doentes, é ser um hospital, é ser aquele que leva conforto, que leva, claro, confronto também, mas que, ao levar o confronto, não é um confronto de julgamento, você está errado, você não se encaixa nesse padrão que eu criei de perfeição. Não, é levar a verdade de Cristo, que vai gerar confronto, mas vai gerar mudança. E não só uma colocação de máscara e uma imposição de se adequar a um padrão que foi criado pela igreja funcional do século XXI. Precisamos mudar. Então é uma cena rápida até, né? No filme que tem 2 horas ali, uns 5 minutos talvez, a cena da mesa, mas para mim foi a parte mais marcante, assim, nessas analogias, porque para mim é uma representação da igreja. Da mesma forma como eles não conseguem manter aquele teatro por muito tempo, as máscaras vão caindo e desmorona todo mundo, a nossa vida com máscaras também vai desmoronar uma hora ou outra. Né, porque ninguém consegue manter isso a vida inteira, né? Um padrão diferente dentro da igreja e outro fora. Nós temos que ser sinceros conosco e com Deus. Né? Sermos a mesma pessoa em todos os lugares. É muita energia manter essas máscaras. Tentar saber o que você fala num lugar, o que você fala no outro, como você se comporta em um lugar, como se comporta em outro. Nós temos que tentar padronizar isso. Né? E muitas vezes talvez a gente padronize por baixo, porque nós não temos um nível tão alto como a gente tenta mostrar para as outras pessoas. Né? Isso é um choque de realidade, mas a gente precisa estar preparado para isso. Amém?